Juízes capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler o texto da tela. Os irmãos que quiserem me acompanhar por lá, acompanhem. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, até o versículo de número 22. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminho ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como esse povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr a Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele, como fizeram os seus antepassados. Que Deus se digne de abençoar esse texto lido para a nossa edificação nessa noite. Amém, irmãos? Eu confesso que quando fui desafiado a pregar nesse fim de semana, nós temos uma escala de pregação, e certamente o reverendo Jean ora por essa escala e ora por esses pregadores, e nós em reunião de equipe conversamos quem vai ser o pregador daquele dia, e orientados por ele, com liberdade de pregarmos o sermão que Deus colocar no nosso coração, eu fui desafiado a pregar nesse final de semana. E confesso que quando eu pensei em um sermão que eu iria compartilhar com os irmãos, preguei também pela manhã, eu tive desejo de voltar a um sermão que há pouco tempo eu troquei ideias com a igreja por ocasião da nossa conferência. Na verdade, o ano passado, quando eu falei das gerações. E aí, em oração, eu fiquei conversando com Deus sobre aquilo e ao mesmo tempo desafiar a igreja a pensar na situação de temor que nós devemos ter. A responsabilidade que temos como igreja de sermos tementes a Deus, de compreendermos a palavra que é dada a nós. E claro que sempre quando eu vou pregar e sempre quando eu estou lendo um texto, eu tenho muita tendência
de pensar na minha área específica de ministério, que é a juventude. É normal isso acontecer. Mas eu sei que eu não só pastoreio a juventude. Eu sei que eu pastoreio uma igreja que tem princípios, que tem visão, que tem propósito, que tem ideais. Eu sei que eu tenho uma função estabelecida como pastor de trazer a mensagem de Deus ao reino de Deus estabelecido nesse lugar. E aí eu fui pensar, então, num texto que pudesse alcançar a minha geração. A geração que eu tenho desfrutado a oportunidade de pregar o Evangelho, de viver com eles. Pela manhã eu usei a oportunidade que me foi dada de falar sobre aquilo que nós temos escondido, as nossas pérolas. A parábola que o livro de Mateus nos traz sobre a pérola escondida, nos trouxe tantos ensinamentos pela manhã, um crescimento para nós, de fato, nos atentarmos ao que temos feito, aonde temos investido, como temos entendido o princípio do paradoxo do reino de Deus, que o Senhor Jesus nos ensina que é melhor dar do que receber. E falamos sobre isso. Mas agora à noite, ao pensar numa geração que perdeu o temor, que deixou de acreditar nos milagres do mesmo Deus que atua ontem, hoje, que é para sempre, ao pensar numa geração que aprendeu a viver as suas próprias experiências, baseadas nos seus próprios limites, ao pensar numa geração que apresenta diariamente a sua própria força, como em alguns momentos do Velho Testamento, nós descobrimos que eles confiavam nos seus cavalos, nas suas armas, quando deviam confiar em Deus. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, tantas provas vivas no nosso meio, tantas provas reais no nosso meio, e por que nós não enxergamos? Porque muitos de nós não vemos. Eu fiquei muito impactado no final de semana, e eu contei essa experiência pela manhã, e eu fui pesquisar algumas coisas, porque ontem a nossa cidade ofereceu os bloquinhos de carnaval, e a Avenida 85 foi tomada por mais de 130 mil pessoas, segundo a estatística. Mas o que me incomodou foi porque depois da festinha, as pessoas saíram no chão jogando lixos e mais lixos e mais lixo, mesmo a prefeitura tendo disponibilizado cerca de 30 lixeiras, com mais 26 reforçada ao longo das avenidas, se tornou 56 lixeiras, e os foliões insistiram em jogar o lixo pelas ruas. E um dos nossos meninos passava pela 85, no final da festa, já era mais de 11 horas, a festa terminou ali por 11 e pouco, e ele fez uma comparação com uma viagem que nós fizemos há pouco tempo na Cracolândia. Ele disse, isso daqui está parecendo a Cracolândia. Pessoas caídas no chão, gente embriagada, a polícia tentando acomodar as coisas. E a estatística é que as informações da companhia de lixo da nossa cidade, foram retirados 2.000 sacos de 90 litros de lixo das ruas por onde eles passaram os blocos de carnaval. E a Comurg precisou de 60 trabalhadores em 3 turnos, das 16 às 22 horas de sábado, e ainda no pré-carnaval, e depois das 0 horas até as 6 horas do domingo, do dia 16, e um terceiro turno, das 7 horas da manhã até as 12 horas, para retirar cerca de 12 toneladas de lixo que essa multidão deixou jogada no chão. Isso me incomodou, porque que geração é a nossa? Que tipo de pessoas nós estamos plantando? E aí eu desafiei a igreja a pensar que daqui a alguns anos, 5, 6, 7, 10 anos, quem sabe, nós vamos ter os nossos filhos na idade de 18, 19, 20, 21, 22. E a minha oração como pastor,
a minha responsabilidade de hoje anunciar o Evangelho, de trazer a mensagem que fortifique o seu coração e que, ao mesmo tempo, te desperte a viver, evidentemente, o chamado que foi proposto a você, é para que amanhã, para que daqui a alguns anos mais, a cidade, a 85, se Jesus não tiver voltado até lá, não receba de forma nenhuma os nossos filhos. Não receba de forma nenhuma os nossos jovens, os nossos adolescentes. Não receba você que está aqui nessa noite. Não seja você o causador de tais situações. Que nós sejamos a geração que crê no Deus que atua hoje e que faz milagres. Então, quando eu olho para esse texto e vejo um povo que teve tanta oportunidade, e o livro de Juízes conta a história de Israel desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia. Se você ler o capítulo 3, você vai entender depois o texto com mais profundidade quem foram as gerações que Deus levantou para perturbar Israel. Irmãos, eu desconfio, todas as minhas leituras, que muitas dessas gerações que incomodam até hoje, permitidas por Deus, são frutos da desobediência daquela geração naqueles dias. Nós vamos acompanhando que o momento em que surgiram os juízes, que eram principalmente chefes militares, mas que também resolviam questões legais do povo, as pessoas pararam de ouvir, pararam de entender como era viver a fidelidade. E isso levou aquelas pessoas a uma desgraça. A falta de compreender, a falta de entender o recado de Deus para eles, fez com que cada vez mais aquela nação crescesse em miséria, crescesse em destruição, se afastassem dos termos coerentes, que poderiam salvar os seus corações, a sua vida. Eles pararam de se arrepender, eles voltaram os seus olhos, e o texto fala a respeito disso, nos mostrando muitas características de uma geração terrível. Irmãos, se tem um texto triste de se ler, é essa perícope que envolve o versículo 10 até o versículo 22. A gente vai lendo o que antecede, e a Bíblia diz que havia Moisés naquele lugar, e Moisés havia falado com eles, o povo esteve 40 anos durante a liderança dele, e depois dele, Deus levantou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida, e depois que Josué morreu, a situação ficou terrível para Israel. Homens que falaram com verdade. Com a morte de Josué, morreu também uma geração inteira que conhecia o Senhor, e levantou-se outra geração que não conhecia Deus. E aí nós vamos lendo o texto e vamos percebendo que essa geração passou por vários problemas, porque deixaram de observar aquilo que o Senhor lhes ensinava. Chama-me uma atenção a expressão, em alguns momentos do texto, que diz que não conheciam o Senhor. Não conheciam o Senhor. Infelizmente, há pessoas que se contentam em conhecer a igreja do Senhor. Há pessoas que se contentam em conhecer os membros. Há pessoas que se contentam em conhecer o pastor, mas não estão preocupadas em conhecer a Deus. O que levava à destruição daquelas pessoas, o que faltava para eles, era conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor vai além dessas paredes. Conhecer o Senhor vai além do domingo que nos reunimos e que ouvimos a palavra. Eu disse pela manhã, nós não podemos ser consumidores da palavra. Isso aqui não pode ser um mercado.
onde nós chegamos no final de semana, recebemos a palavra, levantamos as nossas mãos, cantamos louvores, somos abençoados, somos desafiados a ser contribuintes, mas quando saímos daqui, voltamos à nossa miséria passada. Aquela palavra entrou no nosso coração, e o perigo que nós corremos como consumidores é porque nós recebemos a palavra e ela traz naquele momento um impacto para a nossa vida, mas quando chega na semana nós nos esquecemos dela. A realidade é que quando nós saímos daqui, irmãos, e voltamos no próximo domingo, e nós ouvimos uma palavra talvez mais dura, ou menos dura, ou talvez que não trouxe tanto entendimento para nós, nós então dizemos, não gostei dessa mensagem de hoje. E como consumista que somos, rasgamos o que temos nas mãos, abrimos mão da camisa nova, porque não gostamos dela mais, jogamos o sapato no lixo, jogamos o resto da comida fora. Como consumista que somos, vamos embora e nos esquecemos do que o Senhor tem feito por nós. Conhecer o Senhor é ter uma experiência com Ele, é permitir que essa experiência influencie, transforme o seu modo de viver. E é interessante que é muito fácil constatar que a nossa geração, e isso envolve eu e você, não tem conhecido a Deus. O desafio de conhecer a Deus. O tema da lição é crer e pensar. A Bíblia é 100% confiável. Olha o que esses irmãos estavam estudando lá hoje. Olha o desafio de passar uma mensagem e de olhar para as Escrituras e de perceber se isso daqui é relevante para o meu coração. Isso fica tão claro, irmãos, quando nós mergulhamos nesse contexto e identificamos que as características de muitas dessa geração é que ela não se comprometeu com o Senhor. Eu pedi para preparar alguns slides. Se a equipe está com eles no ponto, podia deixar só o primeiro para mim. Esse é o tema da mensagem dessa noite. A gente pensar sobre uma geração de enviados que não conhecem a Deus. A geração de enviados que não conhecem a Deus. Uma geração que não tem se preocupado em estar em intimidade com Deus. Aconteceu no final de semana passado. Esse negócio vai funcionar para mim? Ele está ligado. Vamos lá. Funcionou bem. Essa imagem, embora ela esteja um pouquinho desfocada, e essa foi a intenção, dá para perceber o número de pessoas que se reuniram no final de semana num evento conhecido como Descende. O envio. Era uma geração de jovens reunidos em 3 estádios que ocorreram no Brasil, e eles tiveram mais de 12 horas de adoração e de louvores, e os estádios, todos eles, praticamente todos, estavam totalmente lotados. Nessa semana que se passou, eu recebi um contato de alguém, dizendo que, por conhecer o trabalho que é feito aqui na nossa cidade, por nos conhecer um pouco, gostaria de fazer uma parceria conosco, no sentido de nós sermos agente de envolver as pessoas que se comprometeram, cerca de 30, 40 mil pessoas se dispuseram a ser os enviados, a ser aqueles que vão proclamar o Evangelho. E ele me dizia, eu preciso que nós tenhamos, então agora, campo para essas pessoas. Nós conversamos durante algumas horas, e eu tenho orado e pedido a Deus direção para o ministério de jovens que a Luz tem e que a nossa cidade tem, para que a nossa igreja seja uma igreja de pessoas enviadas, que testemunhem o Evangelho de Cristo, que sejam comprometidas com o próximo. Mas eu tenho clamado a Deus para que seja uma geração, irmãos, acima de tudo, que testemunhe Deus na sua realidade, que vá para a universidade, que vá para a escola,
que vá para o ensino médio, que sente ao lado de alguém, fale do amor de Jesus, que transmita o amor de Jesus, que faça com que Jesus seja conhecido, visto neles, que as palavras deles sejam diferentes nas suas casas, que eles sejam bons filhos, que eles sejam bons adolescentes, bons jovens, que amem a Jesus acima de tudo, antes de irem, antes de levantarem suas mãos, antes de lotarem os estádios, antes de lotarem as igrejas, antes de lotarem os cultos, sejam testemunhas de Jesus, aonde eles estão. Eu vi o testemunho da igreja, de uma das igrejas que estão na nossa cidade, na 85, a igreja Casa. Eles colocaram um palco de frente a 85. E eles fizeram ali um envolvimento grande ali, de louvores e tantas outras coisas mais. A igreja precisa se manifestar. A igreja precisa estar no lugar que ela está e ela precisa ser de fato real naquilo que ela faz. Mas a minha grande pergunta: quais são de fato os nossos testemunhos? Nós cremos no Deus que age. Nós cremos no Deus que faz milagres. Essa semana o Luquinhas completou mais um ano de vida. E quando eu liguei para ele, para orar com ele, ele esboçou um sorriso muito grande no telefone. Eu percebi que ele sorriu. E eu disse: Lucas, que bom que você está fazendo mais um dia. Deus é muito bom. Obrigado, pastor. Que bom testemunhar esse milagre. Então note que nós vivemos uma geração que não conhece a Deus em muitos aspectos, que não sabe isso que nós ouvimos, que não compreendem tais testemunhos, que não sabe o que Deus pode fazer, irmãos, que testemunham Deus no domingo, que testemunham Deus, quem sabe, no dia que você vai para a candeia, mas que a partir de lá se esquece. Nós estamos com um desafio tão gigante no final de semana que vem. Eu preciso que você seja intercessor. Eu preciso que você pare 5 minutos por dia, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e orem por esses meninos, porque deles, 30, eu tenho certeza, irmãos, que são totalmente descrentes. Eu contei esse testemunho de manhã. Uma das nossas meninas aqui convidou 30 coleguinhas, todos estão inscritos no acampamento de carnaval. Eles vão ouvir a palavra, muitos deles, e eu recebi alguns pais aqui na semana no gabinete, dizendo: o que vai acontecer nesse acampamento? Minha filha está louca para ir, como que ele é? E um deles testemunhou para mim assim: olha, eu sou de uma religião diferente, e disse lá o nome, nós conversamos e oramos, então eu preciso saber o que vai acontecer. E eu disse: eu vou falar do amor de Jesus. Em 4 dias, nós vamos nós vamos ouvir o maior número de mensagens que nós ouvimos no final de semana. Serão 7 mensagens. 2 no sábado, 2 no domingo, 2 na segunda e 1 na terça. Eles serão ministrados e eles louvarão a Deus nesse período todo. Talvez em nenhuma outra época do ano esses meninos vão ouvir tantas mensagens assim. Nós precisamos de dinâmica, nós precisamos de um jeito mais fácil de lidar com eles. Nós precisamos de nos revirar para que eles compreendam o que nós precisamos passar, para que eles não se cansem muito daquele lugar chamado capela. Nós precisamos que aquele lugar seja agradável. Nós precisamos que as mensagens sejam para eles tranquilas, ao ponto de desafiá-los a tantas coisas. Mas eu preciso que nós sejamos igreja em oração. Eu preciso que nós sejamos o povo que entende que essa é a geração que nesse final de semana vai testemunhar algo de Deus, vai poder ouvir e entender: olha, existe milagre, existe um Deus que age, existe um Deus que faz. Quando eu penso nessa geração, irmãos, eu então olho para a geração que nunca se comprometerá em andar na retidão aos seus olhos, se ela não andar segundo o coração de Deus. A geração que nunca se comprometerá em andar na retidão aos olhos de Deus, se ela não olhar para o Senhor, e se ela não se entregar para o Senhor. Então, o versículo 11 do capítulo que lemos diz:
Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. O termo geração aparece nesse texto 2 vezes. E as 2 vezes, quando você interroga essa palavra, traz notícias tristes. Quando a geração não conhece a Deus, ela vive um estilo de vida voltado apenas para os seus interesses. Quando a geração não conhece a Deus, o seu desejo é o que vale. Quando a geração não conhece a Deus, o que importa é a satisfação das suas vontades. É a vontade que fica deles mesmos. Quando a geração não conhece a Deus, ela não tem disposição em fazer o que é bom perante o Senhor. Porém, para essa geração que às vezes não tem o Senhor e que não se compromete em andar segundo os olhos de Deus, para essa geração é muito fácil fazer o que é bom diante da sociedade. Pular é bom, dançar é bom, erguer as mãos é bom. Então ela faz isso. Entretanto, aquilo que é bom perante os homens, nem sempre é bom perante Deus. E isso fica muito claro no caso de Israel. Então li esse texto, reli, e nós vamos percebendo que as nações vizinhas começaram a se desviar do Senhor, elas se desviaram do caminho do Senhor. Note que tem coisas tão profundas nesse capítulo, versículo 17, se você está com a sua Bíblia aberta, diz que contudo, não obedeceram aos seus juízes, mas eles se prostituíram, eles adoraram outros deuses, eles se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, eles deixaram a obediência dos mandamentos do Senhor. Era esse o comportamento deles, irmãos, era assim que eles viviam, mesmo tendo visto os milagres de Deus no passado, eles se desviaram e eles não quiseram ouvir o que os bons juízes diziam para eles. Será que ouvindo testemunhos como esse, será que experimentando o que experimentamos no ano passado aqui a nível de milagres, será que ouvindo, quem sabe todos os dias o que Deus está fazendo com a história específica dessa igreja nessa cidade, nós continuaremos a amar a Deus? Ou vamos nos entregar a prostituição, as mentiras, as coisas que os nossos antepassados muitas vezes viveram? É um texto tão forte, mas é um texto ao mesmo tempo tão triste, porque ele nos mostra que eles deixaram a obediência a Deus, abandonaram a aliança. E para nós que somos casados, ou para você que é noivo, sabe o que representa essa aliança no seu dedo? Ela é sinal daquilo que Deus fez a você. Ela é um sinal da união sua, do seu esposo. Ela é um sinal, quem sabe, da próxima união que será feita nessa igreja, sua e da sua noiva. Sinais que Deus tem nos dado. Aquele povo rompeu a aliança, quebrou os conceitos, desviou os seus caminhos, foi para os atalhos. Irmãos, jovem que está aqui, cuidado com os atalhos. Cuidado com os atalhos, cuidado com os caminhos que você tem perseguido. Se você tentou pegar um atalho, certamente, em algum momento, se você já viveu a experiência, se você se perdeu, você sabe o quanto foi horrível isso. Há algumas histórias verídicas de montanhistas que se perderam. Eu assisti um filme há poucos dias atrás, de uma turma que se perdeu, e que terrível achar aquele caminho de volta. Nós estamos procurando os atalhos da nossa vida muitas vezes é o sexo liberado, os atalhos da nossa vida muitas vezes é o compromisso pela metade, se é que isso é possível. Os atalhos da nossa vida muitas vezes abrir mão de devolver, quem sabe, os nossos dízimos, as nossas ofertas, para dizer, se eu devolver o meu dízimo, vai faltar para mim no fim do mês. E aí nós não devolvemos. Os atalhos da nossa vida é quando nós resolvemos, por outros caminhos sórdidos, sujos, usar o que nós precisamos. Você cola na prova, você coloca aquilo como prioridade, você dá um jeitinho de cabular o concurso, você dá um jeitinho de passar a perna no outro. Os atalhos da nossa vida é quando nós pegamos tudo isso e renegamos a Deus, porque nós não acreditamos nele. Nós até falamos que acreditamos, mas nós não acreditamos nele.
O versículo 20 e 21 diz que eles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara. Sabe, irmãos, quando nós perdemos a visão de Deus, a geração que perdeu esse caminho do Senhor, é aquela geração então que nunca se comprometerá em andar na retidão dos olhos do Senhor. Segundo, é a nação que enfrentará constantes e sérias consequências. Sabe por que muitas consequências nós estamos vivendo nos nossos dias? Sabe qual o motivo de muitas das consequências que nós estamos experimentando nos dias atuais? É porque nós saímos da batalha, nós abaixamos a guarda. Quantas vezes eu disse para Tomás assim, não abaixa a guarda. Houve um dia que eu saí da igreja Luz, era um final de tarde, e eu disse, eu preciso passar ali, eu quero orar com o Tomás. Ele estava sentado na garagem, era um dia muito difícil, irmãos. Naquele dia eu tinha trocado algumas mensagens com a doutora Mariana, e nós estávamos com muito medo de perder a Samira naquele dia. Muito medo. E eu passei lá no Tomás, e nós oramos por um tempo, e nós saímos de lá com uma certeza. Deus estava no controle de tudo. Deus estava conduzindo a história. Sabe o que eu quero que você entenda? É que mesmo em meio às dificuldades, não se afaste, não tire os seus olhos do Senhor. Nós somos a geração que precisa proclamar as constantes e sérias consequências que existem quando nós tiramos os olhos de Deus. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Irmãos, se Deus tirar as mãos de nós, e nós formos para a batalha, que amanhã começa para você, segunda-feira, se Deus tirar a mão de você nessa semana, se Deus tirar a mão de você nessa volta para casa, nós estamos perdidos. É isso que talvez essa geração não compreende. É isso que talvez a juventude da nossa geração não compreende. Se Deus tirar as mãos de nós, não tem vestibular que vem. Se Deus tirar as mãos de nós, não tem sucesso na universidade que chega. Você pode formar, você pode ter um título, você pode receber o diploma, você pode ser o médico mais famoso, mas se Deus tirar as mãos de você, você está perdido. Nós precisamos voltar os nossos olhos. Não queiramos que a mão do inimigo venha a nosso favor. Se Deus não estiver nessa situação, se Deus não estiver no controle, se os inimigos se levantarem contra nós, os nossos adversários irão nos vencer. Sabe, queridos, o livro de Hebreus, no versículo 10, no capítulo 10, versículo 31, diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como é bom e maravilhoso contar com o favor do Senhor, porque onde Deus está, tem um ambiente diferente. Quantas vezes, Samira, eu entrei na UTI do hospital, e aquelas enfermeiras falavam muito bem de você. Elas cantavam louvores, elas oravam por você, mas certamente elas ouviram isso de você. Em algum momento você fez isso com elas, nos raros momentos daquela UTI, quando você teve lucidez. Alguma coisa você pregou para elas. Essa notícia é a notícia que nós precisamos viver. A geração que não conhece a Deus, ela enfrentará sérias consequências. E é por isso que o livro de Juízes nos diz que eles sofreram. Deus resolveu olhar para eles e dizer, agora, todos serão contra vocês. Mesmo em alguns momentos, Deus se compadecendo deles e levantando povos para abençoá-los, eles se desviavam do caminho, atentos a olhar para Deus em todo instante. Terceiro lugar, quando essa geração que vive distante de Deus deixar de compreender o que ela precisa viver, ela se tornará inconstante nas suas buscas diárias. Tem sido um sacrifício, irmãos, tem sido uma luta tentar mostrar para os nossos filhos assim, olha, busca Deus diariamente,
Mas sabe por quê que muitos dos nossos filhos não fazem isso? Porque nós não fazemos. Porque nós não temos constância na nossa vida devocional diária. Sabe por que muitos dos nossos filhos não aprendem? Porque eles não veem a gente lendo a Bíblia. Eles não veem você ler a Bíblia. Nós abandonamos os cultos domésticos há muito tempo. Sabe por que muitos da nossa geração não conseguem parar uma hora para ouvir a palavra? É porque nós estamos inventando coisas demais. Final de semana, curso na igreja. Sábado inteiro. E muitas das palavras daquele coordenador do curso, que ele dizia ora, nós precisamos trazer a palavra para esses nossos filhos. Nós precisamos começar a inculcar isso neles. Nós inventamos formas demais. Nós inventamos coisas demais. São luzes demais. São cantores demais. São gospels demais. Mas não tem palavra demais. Nós precisamos começar a trazer isso. Nós precisamos inculcar isso na vida dos nossos filhos. Sabe, irmãos, porque quando nós fizemos isso, a busca diária a Deus vai voltar os nossos olhos, a geração precisa voltar os seus olhos para o Senhor. E sempre, o versículo 18, 19 diz que quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com juízes e os livrava das mãos dos inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, antes os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. E sucedia, porém, que quando falecendo o juiz, que Deus tinha levantado para eles, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais. E nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam piores do que nós. Porque se eu dar o microfone para você e pedir você para contar das suas experiências de acampamento, e você dizer o que você aprontava no acampamento, eu vou ter sérios problemas no final de semana. Sabe, um sentimento que eu tenho é de que se nos 5, 6, 8 acampamentos passados que os nossos filhos viveram, nada aconteceu, eu quero acreditar que esse pode ser a chance dele. Eu quero acreditar que ele saia de lá com o coração voltado para o Senhor. Eu quero acreditar que ele saia de lá buscando Deus diariamente. Eu quero acreditar que ele tem uma marca específica naqueles dias. Eu quero acreditar que ele tenha interesse de estar ali para louvar a Deus e sair de lá crescendo. É esse o sentimento que se passa no meu coração. É essa a intenção que está dentro de mim. Eles adoravam, eles continuavam adorando a outros deuses, prestando culto a esses outros deuses, recusavam-se a abandonar as suas práticas, o seu caminho era obstinado. E eu quero encerrar, irmãos, dizendo que essa geração que tirou os seus olhos de Deus, terá um coração obstinado, e não se deixará tratar o coração. É um risco que nós corremos. Quando o juiz morria, versículo 19, o povo voltava os caminhos ainda piores. É tão complicado acessar o coração desses meninos. Está tão complicado você torná-los ensináveis. Os discipuladores que o digam. O quanto é difícil perceber coração ensinável. Eu não sei se você sabe, eu vou contar uma máxima. Os discipuladores ficam procurando corações ensináveis. Se ele percebeu que aquele coração não é ensinável, ele vai pôr o joelho no chão e vai dizer: Deus, só muda o coração dele primeiro. Torna o coração dele ensinável, até que um discipulador o ache, porque eu não quero. O que eu vou fazer com um coração que não é ensinável? O que eu vou fazer com um coração que não se abre? O que eu vou fazer com um coração que não percebe os milagres? O que eu vou fazer com um coração que não se rende? O que eu vou fazer com... Eu não posso fazer nada se o Senhor não fizer. Sabe um princípio? Tenha um coração ensinável. Tenha um coração amoroso. Tenha um coração compreensível. Essa geração se recusou a ser tratada por Deus, uma geração que se contentou com uma maquiagem que encobria a sua realidade diante de Deus. E as nossas atitudes não podem ser essas. Igreja, em nome de Jesus, nós não podemos distanciar das coisas que vêm do alto. Nós precisamos começar a brecar
aquilo que nos apodrece. Juventude, eu sei que há muitos aqui, e eu sei que vocês entendem o que estou falando. Breque aquilo que apodrece o seu coração. Diga não para o seu namoradinho safado, sem vergonha, que quer passar a mão em você. Menina, diga não. Rapaz, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Rapaz, respeite a sua namorada. Namorada, respeite o seu namorado. Homem, respeite a sua esposa. Saiba os limites. Mulher, respeite o seu marido. Ame-o. Acima de qualquer coisa. Essa é a geração que nós precisamos. Filhos, pequenininhos, pré-adolescentes, respeitem os seus pais. Abaixa a voz. Abaixa a voz. Não caia na lábia. Em nome de Jesus. Não caia na lábia desse ou daquele que quer que você faça as coisas contrárias à palavra de Deus. Uma geração que não conhece a Deus não permite que Ele cuide do seu coração. O seu coração ficará doente e talvez inserido em um lugar que só vai te afundar cada vez mais. Nós temos tantas desculpas. Nós dizemos que estamos doentes. Nós dizemos que vamos nos matar. Nós dizemos que estamos em depressão. Nós dizemos tantas coisas. Entendam, irmãos, eu não estou dizendo que essas coisas não são reais. Eu não estou dizendo que isso não exista. Mas nós inventamos tantas coisas para dizer que nós não conseguimos. Eu espero que não seja o seu caso. Eu espero que não seja essa a sua realidade de vida. Essa geração que decidiu saltar. Surgiu uma nova geração que não conheceu a Deus. Deus permitiu que as suas escolhas fossem determinantes para a sua própria ruína. Deus permitiu que as suas escolhas fossem determinantes para a sua própria ruína. Leia esse texto. Leia a mensagem de Juízes. Leia o capítulo 3 de Juízes. Note o que foi acontecendo com aquela geração que ficou com o coração obstinado para Deus, que se desviava dos caminhos da verdade. Que o Senhor te levante a perceber os milagres que Ele pode operar. Que o Senhor te torne homem e mulher, cheia do poder do alto. Que o Senhor te faça um jovem, uma jovem, que testemunhe o poder dEle, a graça dEle todos os dias. E que o Senhor te faça, cada dia mais, temente ao Deus dos céus.